Durma em paz mesmo sem ter tudo resolvido. Essa frase não chega até você por acaso. Existe um chamado silencioso acontecendo agora, algo que não exige esforço, nem compreensão imediata. Basta permitir. Ao apertar o play, você não entrou apenas em mais um vídeo. Você atravessou um portal sutil, onde a mente começa a desacelerar e o corpo entende que por algumas horas não precisa mais sustentar o peso do mundo. Há momentos em que a vida não pede respostas, pede descanso. E este é um deles. Talvez o dia tenha terminado com pendências, pensamentos que insistem em voltar, decisões que ainda não encontraram forma, números que não fecharam, planos que parecem suspensos no ar. Mesmo assim, existe algo profundamente libertador em reconhecer que você não precisa resolver tudo agora para merecer paz. A consciência não funciona apenas no plano visível. Enquanto você descansa, camadas mais profundas continuam organizando caminhos, recalibrando intenções, ajustando vibrações que durante o dia ficam abafadas pelo excesso de estímulos. Permita-se ouvir estas palavras como quem se deita em segurança. Não há nada que você precise fazer, apenas estar. Se em algum momento seus olhos quiserem se fechar, deixe. A tela ficará escura, suave, justamente para ajudar sua mente a entrar em um estado mais profundo de foco interno. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A energia não dorme, ela se reorganiza. Existe uma inteligência invisível operando nos bastidores da sua vida. Ela responde à vibração que você sustenta, não à pressa que você sente. Quando você solta o controle, abre espaço para que a lei da atração atue de forma mais limpa, sem interferências do medo. A manifestação não nasce do esforço exaustivo, nasce do alinhamento. E o alinhamento acontece quando o corpo descansa e a mente se aquieta. Talvez você tenha aprendido que descansar sem ter tudo resolvido é um risco. Mas e se, na verdade, for exatamente o contrário? E se a verdadeira reorganização da abundância, do dinheiro, das oportunidades e da prosperidade começar no momento em que você para de pressionar a si mesmo? A vibração da escassez se alimenta da urgência. A vibração da abundância se fortalece na confiança. Enquanto você escuta, algo se ajusta. Não precisa entender como. Pense em um campo energético ao seu redor, se reorganizando suavemente, como se fios invisíveis fossem sendo alinhados um a um. Cada pensamento mais calmo abre espaço para soluções que ainda não estavam visíveis. Cada respiração mais profunda sinaliza ao seu sistema que é seguro soltar. E quando você solta, a vida responde. Se em algum ponto você sentir que estas palavras fazem sentido, mesmo sem saber explicar por quê, esse é um bom sinal. Significa que sua consciência reconhece o caminho. E se quiser de forma simples e natural, você pode curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo que escolhe descansar hoje. Esse gesto não é apenas digital, ele funciona como um comando interno, uma decisão simbólica de permitir que o fluxo siga sem resistência. A noite não é um vazio. A noite é um útero energético onde intenções se transformam em possibilidades. Enquanto o mundo desacelera, portais sutis se abrem dentro de você. Portais de clareza, de reorganização financeira, de reconexão com a confiança. Não é necessário visualizar cenas complexas,
Apenas sinta a ideia de que tudo aquilo que parecia pesado começa a se tornar mais leve. Se hoje faltou resposta, saiba que o descanso também é uma resposta. Se hoje faltou dinheiro, saiba que a abundância não se limita ao saldo visível. Ela começa como um estado interno que atrai caminhos, encontros, ideias e soluções. Prosperidade não é apenas acumular, é permitir que a energia circule. E a circulação começa quando você para de bloquear com medo. Respire de forma natural. Não force nada. Cada inspiração leva você um pouco mais para dentro. Cada expiração dissolve tensões que você carregou sem perceber. Seu corpo entende este ritmo. Sua mente começa a seguir. E quando mente e corpo entram em coerência, a vibração muda. A manifestação se torna inevitável. Você não está atrasado. Você não falhou. Você não perdeu o momento certo. Tudo continua se ajustando mesmo agora, especialmente agora. Este estado de relaxamento cria uma frequência magnética onde ideias futuras já começam a se formar, mesmo que você só as perceba amanhã ou nos próximos dias. Permita que a sensação de segurança se espalhe, como se alguém dissesse, sem palavras, que está tudo bem descansar, que você pode soltar as preocupações por algumas horas, que o universo não exige vigilância constante. Ele responde melhor quando encontra espaço. Se o sono chegar, receba. Se a mente ainda resistir, continue ouvindo. Não há caminho errado aqui. Apenas um fluxo suave conduzindo você para um lugar mais calmo, mais estável, mais confiante. Tudo o que precisa ser resolvido encontrará o momento certo. Agora o convite é simples. Repousar na certeza de que nem tudo depende do agora. E enquanto você permanece aqui, envolvido por essa atmosfera de tranquilidade, algo muito importante acontece. Você começa a ensinar ao seu sistema interno que paz não precisa ser adiada, que a calma não é prêmio, é base, que dormir em paz, mesmo sem ter tudo resolvido, é um ato silencioso de poder. À medida que o corpo começa a reconhecer este ritmo mais lento, algo sutil acontece na mente. Pensamentos que antes vinham em ondas rápidas passam a surgir com mais espaço entre eles. Não é que desapareçam por completo, mas perdem a força de urgência. E nesse intervalo silencioso, a consciência encontra um território fértil, onde novas organizações começam a se formar. Esse é o espaço onde a energia trabalha de verdade. Existe um equívoco comum de acreditar que tudo precisa ser resolvido no estado de alerta, como se apenas a mente e a intenção fosse capaz de criar soluções. Mas a verdade é que as respostas mais inteligentes surgem quando você solta, quando a vigilância se transforma em confiança, quando a vibração muda de cobrança para permissão. Agora, enquanto você ouve, imagine que cada preocupação não resolvida deixa de ser um problema e passa a ser apenas um dado em reorganização. Nada está perdido, nada está travado. Tudo está apenas aguardando o alinhamento certo. O descanso não interrompe o fluxo da vida, ele corrige o curso. Seu campo energético responde ao modo como você se trata nos momentos de silêncio. Se você se permite repousar sem culpa, envia uma mensagem clara para o universo. Eu confio. Que a lei da atração funciona com base nessa comunicação invisível. Quanto mais você confia, menos precisa forçar. Quanto menos força, mais as portas se abrem de forma natural.
Talvez existam questões financeiras que insistem em ocupar seus pensamentos. Compromissos, contas, expectativas, metas que ainda não se materializaram. Perceba algo importante agora. O dinheiro é uma energia de circulação. Quando você dorme em tensão, essa energia se contrai. Quando você descansa em confiança, ela encontra novos caminhos. Prosperidade não responde ao desespero. Ela responde à coerência vibracional. Enquanto seu corpo relaxa, visualize de forma simples um campo ao seu redor se expandindo. Não precisa criar imagens detalhadas. Apenas sinta como se o ar ao seu redor estivesse mais leve, mais organizado. Esse campo é onde suas intenções se acomodam. É ali que a manifestação começa a ganhar forma antes mesmo de se tornar visível. Se em algum momento você sentir o impulso de se mexer, ajuste o corpo. Conforto é parte do processo. O relaxamento profundo não é passividade, é inteligência energética. Seu sistema entende exatamente o que precisa para entrar em equilíbrio. A mente consciente gosta de controlar prazos. A consciência mais profunda entende ciclos. Nada floresce fora do tempo certo. Nada se perde quando você respeita o ritmo. Dormir em paz, mesmo sem respostas imediatas, ensina ao seu campo vibracional que você não está em guerra com a vida. E quando a guerra termina, a criação começa. Agora, permita que esta ideia se instale com suavidade. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe uma inteligência maior que reorganiza conexões, encontros, oportunidades e ideias enquanto você descansa. Muitas soluções que surgem pela manhã nasceram durante a noite, quando a mente finalmente parou de interferir. A vibração do descanso consciente é magnética. Ela atrai clareza, estabilidade emocional, segurança interna e, como consequência, melhores decisões. E decisões melhores geram resultados melhores, não por esforço excessivo, mas por alinhamento. Se você perceber que seus olhos ficam mais pesados, deixe. Se o sono se aproxima, acolha. Este espaço foi criado para isso. A tela escura ajuda sua mente a entrar nesse estado mais interno, menos estimulado. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Sua intenção já foi lançada. Talvez você não tenha todas as respostas hoje. Talvez nem saiba ainda qual caminho tomar, mas saiba disso com tranquilidade. O simples ato de permitir esse descanso já está reorganizando sua vibração. Já está sinalizando para o campo da manifestação que você está pronto para receber soluções sem sofrimento. Respire novamente, sem esforço. Cada respiração aprofunda esse estado de segurança. Seu corpo entende que é seguro relaxar. Sua mente aprende que não precisa vigiar o tempo todo. E quando essa aprendizagem acontece, algo muda de forma definitiva. Você não perde nada ao dormir em paz. Você ganha clareza, ganha energia, ganha presença, ganha espaço interno para que o novo se manifeste. A abundância começa assim, silenciosa, organizada, gentil. E enquanto você permanece aqui, sentindo esse ajuste acontecer, lembre-se de algo essencial. Tudo aquilo que parece em aberto está sendo cuidado. Nem tudo exige ação imediata. Algumas coisas exigem apenas confiança e tempo. Permaneça, descanse, permita. À medida que esse estado de calma se aprofunda, algo começa a se revelar de forma quase imperceptível. Não é uma ideia clara, nem uma resposta direta,
mas uma sensação de que tudo está sendo conduzido com mais ordem do que você imagina. É como se uma engrenagem silenciosa estivesse girando no ritmo certo, sem exigir sua atenção constante. Esse é o ponto em que a mente deixa de lutar e a consciência assume. Você não precisa empurrar a vida para que ela funcione. Existe um fluxo natural que se ativa quando você para de resistir. Enquanto você dorme ou simplesmente repousa, portais internos se abrem, permitindo que novas informações cheguem de maneira intuitiva. Muitas vezes, o que você chama de sorte é apenas o resultado de ter permitido que a energia se organizasse sem interferência. Imagine agora que cada pensamento não resolvido se acomoda como uma peça sendo colocada no lugar certo, sem pressa, sem ruído. Nada está fora de controle. Tudo está apenas em transição. A ansiedade surge quando tentamos atravessar processos antes do tempo. A paz surge quando confiamos no percurso. Seu campo vibracional responde à forma como você se sente neste momento. Se há suavidade, ele expande. Se há tensão, ele contrai. E é nessa expansão que a manifestação encontra espaço. A lei da atração não opera por palavras repetidas em estado de tensão, mas por estados internos sustentados com naturalidade. O descanso é um dos estados mais poderosos de alinhamento. Talvez você esteja esperando um sinal, uma confirmação, algo que diga exatamente o que fazer. Perceba agora que o sinal não vem sempre como uma instrução direta. Às vezes, ele vem como tranquilidade, como a ausência de urgência, como a sensação de que você pode dormir em paz, mesmo sem ter tudo resolvido. Esse é o sinal de que algo maior está cuidando da organização. A prosperidade começa a se mover quando você deixa de associar valor apenas ao esforço visível. Há muito trabalho acontecendo no invisível. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente se reorganiza. Crenças antigas vão sendo suavemente dissolvidas. Padrões de escassez perdem força. Novas ideias começam a germinar, mesmo que você ainda não as perceba conscientemente. Agora, permita que seu corpo fique ainda mais pesado, como se estivesse sendo gentilmente acolhido pela superfície onde você está deitado. Não há nada que precise ser sustentado agora. Tudo pode repousar. Cada músculo entende essa permissão. Cada célula responde a esse comando silencioso de segurança. Se em algum momento um pensamento insistir em voltar, não lute contra ele. Apenas observe e deixe passar, como uma nuvem atravessando o céu. O céu não se altera porque uma nuvem passou. Da mesma forma, sua essência não se altera porque algo ainda não foi resolvido. A energia do dinheiro, da abundância e das oportunidades responde melhor quando você não a persegue. Ela se aproxima quando percebe que você não está em estado de falta. Dormir em paz é um dos sinais mais claros de que você não está em guerra com o futuro. E o futuro responde a esse gesto com mais leveza. Enquanto sua respiração se torna mais lenta, imagine que sua vibração começa a se alinhar com uma frequência mais estável. Não é euforia, é consistência. Não é expectativa exagerada, é confiança silenciosa. Essa é a vibração que cria resultados duradouros. Tudo aquilo que você não resolveu hoje não se perde na noite. Pelo contrário, encontra espaço para ser reorganizado. O descanso funciona como um campo de recalibração onde o excesso se dissolve e o essencial permanece.
Amanhã muitas coisas parecerão mais simples, não porque mudaram, mas porque você mudou o ponto de observação. Permita que esse entendimento se assente sem esforço. Não há necessidade de concordar racionalmente, basta sentir. Seu sistema interno reconhece quando algo é verdadeiro, e essa verdade se traduz em relaxamento. Se o sono já se aproxima, deixe que ele venha. Se você ainda está desperto, continue ouvindo com suavidade. Em ambos os casos, o processo segue. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A noite é uma aliada silenciosa. Ela não cobra respostas. Ela prepara caminhos, e você está exatamente onde precisa estar para que isso aconteça. Neste ponto do relaxamento, algo importante começa a acontecer sem que você precise perceber conscientemente. A mente entra em um estado mais receptivo, menos defensivo, onde ideias antigas perdem rigidez e novas possibilidades encontram espaço para se acomodar. É nesse território interno que os ajustes mais profundos acontecem. Não no esforço, não na repetição ansiosa, mas na suavidade de permitir. A vida não se organiza apenas quando você observa. Ela se organiza principalmente quando você confia. E confiança não é uma decisão lógica, é uma sensação corporal. É esse afrouxamento interno que você começa a sentir agora. Como se algo dissesse por dentro que você pode soltar um pouco mais, que não é necessário vigiar cada detalhe, que não há perigo em descansar. Quando você entra nesse estado, sua vibração se torna mais limpa. Sem excesso de ruído emocional, o campo da manifestação responde com mais precisão. É como ajustar um instrumento musical. Quando a tensão diminui, o som se torna mais harmonioso. Assim também funciona a energia da prosperidade, das oportunidades e dos caminhos financeiros. Ela se aproxima quando encontra harmonia, não quando encontra pressão. Talvez exista uma parte de você que ainda acredita que, se relaxar demais, tudo pode sair do controle. Observe essa crença com gentileza. Ela não precisa ser combatida, apenas reconhecida e deixada passar. Você está aprendendo agora que o verdadeiro controle não está em segurar com força, mas em confiar no fluxo. Imagine, sem esforço, que existe um campo ao seu redor funcionando como um organizador silencioso. Nesse campo, tudo aquilo que parecia confuso começa a encontrar lugar. Pessoas certas, informações certas, decisões mais claras. Nada acontece por força, tudo acontece por encaixe, e o encaixe só ocorre quando há espaço. Enquanto você escuta, seu corpo se ajusta. A respiração encontra um ritmo mais natural. Os ombros soltam, a mandíbula relaxa. Pequenos sinais de que o sistema entende que está seguro. Segurança é a base da criação consciente. Sem ela, a mente cria por medo. Com ela, cria por alinhamento. A energia responde à coerência entre o que você sente e o que você deseja. Se você deseja a abundância, mas sustenta tensão constante, o sinal se mistura. Quando você permite esse estado de calma, o sinal se torna claro, e a lei da atração responde a sinais claros. Você não precisa afirmar nada agora, não precisa repetir mantras em voz alta. O próprio estado que você está cultivando já é um mantra silencioso. Um comando interno que diz: eu confio no tempo, eu confio no processo, eu permito que as coisas se reorganizem. A manifestação não é um evento isolado.
É um processo contínuo de alinhamento. Cada noite em que você dorme em paz, sem ter tudo resolvido, fortalece esse alinhamento. Cada vez que você escolhe descansar em vez de se punir, algo se abre. Se surgir um pensamento sobre dinheiro, futuro ou responsabilidades, observe sem julgamento. Veja como ele passa mais rápido agora. Isso é um sinal de que sua mente está aprendendo um novo padrão. Um padrão onde preocupação não é sinônimo de cuidado, onde descanso não é sinônimo de negligência. Você pode perceber que, à medida que esse estado se aprofunda, o tempo parece diferente, menos urgente, menos apertado. Essa mudança na percepção do tempo é um dos primeiros sinais de que sua consciência saiu do modo de sobrevivência e entrou no modo de criação. Tudo aquilo que parecia pesado começa a perder densidade. Não porque desapareceu, mas porque deixou de ocupar o centro. O centro agora é calma, e a calma é um terreno fértil onde soluções nascem com mais clareza. Enquanto você permanece aqui, lembre-se de algo essencial. Não existe nada de errado em não ter tudo resolvido. A vida é movimento. Resolver tudo de uma vez não é natural. O que é natural é avançar por ciclos, respeitando pausas, respeitando o descanso, respeitando o próprio ritmo. Este momento é uma pausa sagrada. Um intervalo onde o invisível trabalha a seu favor, onde a energia se reorganiza sem ruído, onde você não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Se o sono se aproxima, permita. Se ainda estiver acordado, continue sentindo essa estabilidade se expandir. Em ambos os casos, o processo segue. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. E quanto mais você se permite permanecer nesse estado, mais o seu campo interno aprende que paz não depende de controle, depende de confiança. E confiança é uma das forças mais magnéticas que existem. Agora, à medida que esse estado de calma se estabiliza, algo começa a se rearranjar de forma ainda mais profunda. Não é apenas a mente que desacelera, é o sistema inteiro que entra em coerência. Quando isso acontece, você deixa de reagir à vida e passa a se alinhar com ela. Esse alinhamento é o verdadeiro portal para a abundância consciente. Existe um ponto sutil onde a preocupação deixa de ser produtiva e passa a ser apenas um hábito antigo. Você pode sentir agora que esse hábito começa a perder força. Não porque você o combateu, mas porque encontrou algo mais confortável para sustentar. A paz se torna mais atraente do que a tensão. E quando isso acontece, o corpo escolhe naturalmente relaxar. Nesse estado, sua vibração muda sem esforço. Ela se torna mais estável, menos fragmentada. Uma vibração estável é como um campo magnético organizado. Ele atrai experiências compatíveis, ideias mais claras, oportunidades mais alinhadas. O dinheiro, a prosperidade e o bem-estar se aproximam desse campo porque encontram coerência. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava estar sempre atento para não perder algo. Mas observe agora como essa vigilância constante cansa. E observe também como, ao soltar, você não perde nada. Pelo contrário, você recupera a energia. Energia que antes era consumida pela ansiedade, agora fica disponível para criar, escolher e receber. Enquanto você permanece aqui, imagine que cada área da sua vida começa a se organizar como um sistema inteligente. A área financeira encontra novos caminhos de fluxo.
A área emocional encontra mais estabilidade. A área mental encontra clareza. Não há separação real entre elas. Tudo responde à mesma vibração central que você sustenta agora. A manifestação acontece quando intenção e estado interno se encontram. Não adianta desejar abundância enquanto o corpo vibra em medo. Agora, você está ensinando ao seu sistema que é possível desejar com calma, que é possível confiar enquanto se caminha, que é possível dormir em paz mesmo com pendências, porque elas não são ameaças, são processos. Se algum pensamento surgir dizendo que você deveria estar fazendo mais, observá-lo sem seguir é um ato de maturidade interna. Você não está ignorando a vida. Você está respeitando o tempo certo de cada coisa. Descansar agora é uma forma de preparar decisões melhores depois. Seu inconsciente trabalha intensamente nesse estado. Ele reorganiza memórias, crenças e associações ligadas a dinheiro, segurança e valor pessoal. Muitas limitações não são conscientes. Elas se dissolvem quando você cria um ambiente interno seguro. E é exatamente isso que você está fazendo agora. A energia da abundância responde muito bem à sensação de merecimento silencioso. Não ao merecimento provado, mas ao merecimento sentido. Quando você se permite descansar, envia um sinal claro de que se considera digno de cuidado, de pausa, de bem-estar. Esse sinal ecoa no campo da manifestação. Enquanto a noite avança, tudo se torna mais simples, não no sentido de resolver tudo agora, mas no sentido de retirar o peso desnecessário. O que precisa de ação encontrará o momento certo. O que precisa de tempo seguirá amadurecendo. Nada está parado. Permita que essa compreensão se instale sem esforço. Seu corpo responde com mais profundidade. Sua respiração se torna quase imperceptível. O limite entre estar acordado e estar adormecido começa a se dissolver. Esse limiar é extremamente poderoso para a reorganização energética. Se você adormecer, saiba que o processo continua. Se permanecer ouvindo, saiba que cada palavra aprofunda esse alinhamento. Não há escolha errada. Há apenas um fluxo que segue. A paz que você sente agora não depende de circunstâncias externas. Ela nasce de dentro. E tudo aquilo que nasce de dentro tem muito mais força para se manifestar no mundo externo. Continue permitindo, continue descansando. Tudo está se ajustando no ritmo certo. Neste estado mais profundo de tranquilidade, algo essencial começa a se revelar de forma natural. Você percebe que não precisa estar pronto para tudo. Não precisa ter respostas para cada pergunta. Existe uma sabedoria silenciosa em aceitar que alguns caminhos se revelam apenas quando a mente para de antecipar. E é exatamente isso que acontece agora. O relaxamento que você sente não é apenas físico. Ele é emocional e energético. É como se uma camada de proteção se formasse ao seu redor, filtrando excessos, suavizando ruídos internos, permitindo que apenas o essencial permaneça em foco. Nesse campo protegido, a manifestação encontra terreno fértil para se desenvolver. Você pode notar que a sensação de urgência diminui. O futuro deixa de parecer uma ameaça e passa a ser apenas um espaço em construção. Quando essa mudança acontece, sua vibração se ajusta automaticamente. A lei da atração responde a esse ajuste com novas possibilidades, muitas vezes de formas inesperadas e suaves. A energia do dinheiro, quando observada com calma, não é rígida nem punitiva. Ela flui.
E tudo o que flui precisa de espaço. Ao permitir esse descanso consciente, você cria espaço interno para que a prosperidade encontre novas rotas até você. Não se trata apenas de receber mais, mas de permitir que chegue sem resistência. Talvez você perceba agora que a mente começa a se afastar de narrativas repetitivas, aqueles pensamentos circulares que giravam em torno do mesmo problema perdem força. Isso acontece porque sua atenção deixou de alimentá-los. No lugar deles, surge um vazio confortável, um silêncio que não assusta, apenas acolhe. Esse silêncio é um portal, um ponto de transição entre o que você vinha carregando e o que está pronto para se reorganizar. Não há necessidade de atravessá-lo conscientemente. Basta permanecer. Seu sistema sabe como fazer. Enquanto você permanece aqui, lembre-se de que a manifestação não exige vigilância constante. Ela responde melhor à confiança sustentada. Quando você dorme em paz, mesmo sem ter tudo resolvido, você demonstra maturidade vibracional. Você mostra ao campo que entende que a vida opera por ciclos e não por cobranças imediatas. Seu corpo entende essa linguagem. Ele relaxa ainda mais. A respiração se torna lenta e profunda. Os limites do corpo parecem se dissolver no espaço ao redor. Essa sensação de expansão indica que seu campo energético está se reorganizando de forma mais ampla. Agora imagine que cada preocupação restante se transforma apenas em informação neutra, aguardando o momento certo de ser processada. Não há peso, não há ameaça, apenas dados em espera. Essa mudança de perspectiva altera completamente a forma como a energia se move ao seu redor. A vibração da abundância se fortalece quando você se sente seguro. Segurança não vem de controle absoluto, mas de confiança interna. E essa confiança se constrói exatamente nesses momentos de pausa consciente. Se surgir um pensamento sobre o amanhã, deixe-o passar. O amanhã se beneficia mais do seu descanso de hoje do que da sua tensão. Decisões tomadas em estado de calma têm muito mais clareza e impacto. Você não está adiando a vida ao descansar. Você está preparando o terreno para que ela se manifeste com mais harmonia. Esse é um ensinamento profundo que poucos acessam porque insistem em permanecer no estado de alerta. Permita que essa compreensão se acomode. Ela não precisa ser analisada, apenas sentida. O corpo reconhece quando algo faz sentido. E essa sensação de sentido se traduz em relaxamento ainda maior. Se o sono se aproxima, deixe que ele venha. Se você ainda escuta, continue permitindo que esse campo se estabilize. Em ambos os casos, o processo segue. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A noite avança, silenciosa e organizada. E você pode confiar que tudo aquilo que parecia desordenado encontra agora um ritmo mais natural. Nada está fora do lugar. Tudo está apenas encontrando o tempo certo. Agora que esse estado de serenidade já se instalou de forma mais consistente, algo começa a se revelar com delicadeza. Você percebe que não está apenas descansando o corpo, está descansando a identidade que precisou se manter forte o tempo todo. Aquela parte que sustenta, resolve, controla e antecipa começa a se dissolver suavemente, dando lugar a uma presença mais leve e receptiva. Nesse espaço interno mais amplo, sua energia encontra novas possibilidades de organização. É como se um portal silencioso se abrisse dentro de você, não para algo extraordinário,
mas para algo profundamente natural: o retorno ao equilíbrio. A sensação de que você não precisa provar nada agora, não precisa correr, não precisa chegar a lugar algum esta noite. A vibração que você sustenta neste momento é a vibração da permissão. Permissão para descansar, permissão para não saber, permissão para deixar que a vida reorganize o que ainda não encontrou forma. Essa vibração é altamente criativa. É nela que a manifestação acontece sem esforço, sem tensão, sem desgaste emocional. Talvez você comece a sentir que o peso das expectativas diminui. Expectativas próprias, expectativas externas, expectativas do tempo. Tudo isso perde força quando você se ancora nesse estado de presença tranquila. O futuro deixa de ser uma cobrança e passa a ser apenas uma continuidade natural do agora. A energia do dinheiro e da prosperidade responde diretamente a esse tipo de estado interno. Quando você não se sente pressionado, você pensa com mais clareza. Quando pensa com mais clareza, escolhe melhor. Quando escolhe melhor, cria caminhos mais alinhados, e esses caminhos tendem a gerar resultados mais consistentes e sustentáveis. Enquanto você permanece aqui, seu campo energético se ajusta como um sistema inteligente, que reconhece o momento de pausa como parte essencial do processo. Nada está sendo interrompido, pelo contrário, tudo está sendo preparado em um nível mais profundo. Você pode perceber agora que a respiração se tornou quase automática, fluida, sem esforço. Esse é um sinal de que o corpo entrou em um estado de segurança plena. E segurança é a base de qualquer criação consciente. Sem segurança, a mente reage. Com segurança, a mente coopera. Neste estado, mantras não precisam ser repetidos em palavras. O próprio silêncio funciona como um mantra vivo, um comando interno que diz que está tudo bem não resolver tudo hoje, que está tudo bem confiar no tempo, que está tudo bem descansar antes de continuar. Se algum pensamento surgir tentando puxar você de volta para a urgência, apenas observe e deixe passar. Você não precisa acompanhá-lo. Ele não define você. Ele é apenas um resíduo de um padrão antigo que está se dissolvendo naturalmente. A noite trabalha em camadas. Enquanto a superfície descansa, o profundo reorganiza. Enquanto a mente desacelera, o inconsciente ajusta rotas, libera bloqueios, suaviza crenças que já não servem. Você não precisa acompanhar esse trabalho. Ele acontece sozinho quando encontra espaço. A abundância começa a se mover quando você se sente inteiro, mesmo sem ter tudo resolvido. Esse sentimento de inteireza é um dos sinais mais claros de alinhamento vibracional. Ele comunica ao campo da manifestação que você não está em falta, apenas em processo. Permita que essa sensação de inteireza se espalhe pelo corpo, como se cada parte reconhecesse que não precisa carregar nada agora. Tudo pode repousar, tudo pode esperar, tudo pode encontrar o momento certo. Se o sono se aproxima, receba com naturalidade. Se você ainda escuta, continue permitindo que esse estado se aprofunde. Não há transição brusca, apenas um fluxo suave, conduzindo você para um descanso cada vez mais reparador. A confiança que você cultiva agora não é ingenuidade, é sabedoria silenciosa. É a compreensão de que a vida se organiza melhor quando você não a aperta. E essa compreensão transforma tudo. Neste ponto, o descanso deixa de ser apenas uma sensação e se transforma em um estado.
Um estado onde você não precisa mais sustentar pensamentos, expectativas ou explicações. Tudo simplesmente acontece com mais suavidade. É como se a consciência encontrasse um lugar confortável para se apoiar, sem tensão, sem esforço, apenas presença. Você pode perceber agora que existe uma diferença entre desistir e permitir. Desistir carrega peso, permitir carrega leveza. E o que você está fazendo neste momento não é desistir de nada. É permitir que a inteligência da vida atue sem a interferência constante da mente. Esse tipo de permissão cria um campo extremamente poderoso de reorganização interna. Enquanto você permanece nesse estado, sua energia começa a se alinhar de forma mais precisa. Não há excesso, não há carência, há equilíbrio. E o equilíbrio é a base da prosperidade verdadeira. Não apenas financeira, mas emocional, mental e energética. Quando tudo entra em coerência, os resultados externos tendem a seguir o mesmo padrão. Talvez você sinta que o corpo parece mais distante, mais leve, quase como se estivesse flutuando entre o estar acordado e o estar dormindo. Esse espaço intermediário é um dos mais férteis para a manifestação consciente. É nele que crenças profundas podem ser suavemente ajustadas, sem confronto, sem resistência. A mente racional gosta de respostas rápidas, mas a consciência mais profunda trabalha com integração. Ela sabe que algumas soluções precisam amadurecer antes de se tornarem visíveis. Ao descansar agora, você está oferecendo exatamente o ambiente necessário para esse amadurecimento acontecer. A energia do dinheiro, quando observada com neutralidade, responde a esse tipo de estado interno. Ela se aproxima quando você não a trata como uma ameaça ou uma obsessão. Quando você confia que o fluxo se reorganiza no tempo certo, você cria um relacionamento mais saudável com a prosperidade. E relacionamentos saudáveis tendem a crescer de forma natural. Enquanto você ouve, o campo ao seu redor se estabiliza ainda mais. É como se uma frequência constante fosse sendo sustentada, sem picos, sem quedas. Essa constância é extremamente magnética. Ela atrai experiências que refletem estabilidade, segurança e continuidade. Se surgir qualquer pensamento sobre o que ainda falta, observe como ele já não causa o mesmo impacto. Ele passa, quase sem deixar rastro. Isso é um sinal claro de que sua mente está aprendendo um novo padrão. Um padrão onde a paz não depende da resolução imediata de tudo. A manifestação se fortalece quando você se sente inteiro no agora, não quando projeta sua felicidade para depois. Agora, você está ensinando ao seu sistema que pode se sentir bem, mesmo em processo. Isso muda completamente o campo de possibilidades. A noite continua avançando de forma silenciosa. Cada minuto aprofunda esse estado. Cada respiração reforça a sensação de segurança. Seu corpo entende que é seguro soltar. Sua mente aprende que não precisa vigiar. Se o sono se torna mais profundo, deixe. Se ainda houver consciência das palavras, continue ouvindo com suavidade. Não há urgência em nada. O tempo se ajusta a você agora, não o contrário. Tudo aquilo que parecia fragmentado começa a se organizar em um nível que não exige sua participação ativa. Esse é um dos grandes segredos da criação consciente. Saber quando agir e saber quando permitir. Permaneça nesse estado. Ele é suficiente.
Ele é fértil. Ele é transformador. À medida que a noite se aprofunda, tudo aquilo que ainda parecia solto começa a encontrar um ritmo próprio. Não é um encaixe forçado, nem uma solução imediata, mas um ajuste silencioso que acontece quando você deixa de observar com expectativa. Existe um momento em que a consciência simplesmente aceita que não precisa mais conduzir nada, e esse momento costuma surgir quando o corpo já não sustenta tensão alguma. Agora, você está exatamente nesse ponto. Um ponto em que o pensamento perde a urgência de explicar e a sensação passa a ser suficiente. Não há mais necessidade de entender o processo. Ele já está em andamento. A organização acontece fora do alcance da mente racional, em um nível mais profundo, onde tempo e controle não funcionam da mesma forma. Neste estado, a energia começa a se redistribuir de maneira natural. Aquilo que antes estava concentrado em preocupações se dissolve e se espalha em um campo mais amplo de presença. É como se sua vibração deixasse de girar em torno de um único ponto e passasse a ocupar todo o espaço ao seu redor. Essa expansão é um dos sinais mais claros de alinhamento. A mente, quando não é alimentada pela urgência, aprende a repousar. E quando a mente repousa, o inconsciente assume o papel de reorganizador silencioso. Ele trabalha sem linguagem, sem esforço, sem cobrança, apenas ajusta. Ajusta crenças antigas, suaviza memórias emocionais ligadas à escassez, recalibra a forma como você se relaciona com o futuro. Talvez você perceba agora que a ideia de não ter tudo resolvido já não causa desconforto. Ela existe, mas não aperta. Isso acontece porque você saiu do estado de resistência. Quando não há resistência, não há conflito. E quando não há conflito interno, a energia flui com muito mais clareza. A prosperidade começa nesse ponto, não como um evento externo imediato, mas como uma sensação interna de estabilidade, uma sensação de que, mesmo em processo, você está seguro. E segurança é o terreno onde todas as manifestações sustentáveis se desenvolvem. Enquanto você permanece aqui, a percepção do tempo muda novamente. Ele deixa de ser algo que corre contra você e passa a ser algo que caminha junto. Essa mudança parece sutil, mas é profunda. Ela altera a forma como você toma decisões, como reage a desafios e como se posiciona diante da vida. A energia do dinheiro, quando observada sem carga emocional, se comporta como qualquer outro fluxo. Ela se ajusta ao espaço disponível. Quando você dorme em tensão, o espaço se fecha. Quando você dorme em paz, o espaço se abre. E esse espaço aberto permite que novas possibilidades encontrem caminhos inesperados até você. Agora seu corpo responde a essa abertura com uma sensação de peso confortável. Não é cansaço, é entrega. Os músculos não sustentam mais nada. A respiração se acomoda em um ritmo quase imperceptível. A fronte relaxa. A mente deixa de buscar. Esse é um dos estados mais poderosos de reorganização interna. Não porque você esteja fazendo algo, mas porque deixou de impedir. Muitas mudanças profundas acontecem exatamente aqui, quando o controle se dissolve e a confiança assume o lugar. O conceito de portal neste momento não é algo místico ou distante. Ele se manifesta como essa transição interna entre esforço e permissão. Você atravessa esse portal quando aceita que não precisa vigiar o futuro para que ele se organize. A vida responde melhor quando encontra esse tipo de abertura. Enquanto você permanece nesse estado,
padrões antigos começam a perder sustentação. A crença de que é preciso sofrer para merecer. A ideia de que descanso é atraso. A associação entre preocupação e responsabilidade. Tudo isso vai sendo suavemente dissolvido, não por confronto, mas por desuso. A vibração que você sustenta agora é coerente, não é eufórica, não é passiva, é estável. E estabilidade é um dos sinais mais claros de alinhamento com a lei da atração em seu funcionamento mais natural. Aquilo que vibra em estabilidade atrai continuidade, clareza e caminhos mais consistentes. Você pode sentir que os limites do corpo parecem menos definidos, como se o espaço ao redor e o espaço interno se misturassem. Essa sensação indica que a consciência está operando em um nível mais amplo, menos preso à forma. Nesse nível, muitas reorganizações acontecem sem necessidade de intenção consciente. A noite continua avançando como um campo protetor. Ela envolve, sustenta e reorganiza. Não há exigências, não há cobranças. Apenas um movimento constante de ajuste silencioso. Se algum pensamento surgir sobre amanhã, observe como ele já não carrega peso. Ele aparece neutro, quase distante. Isso é um sinal claro de que a ansiedade perdeu força suficiente para não dominar o campo interno. Dormir em paz, mesmo sem ter tudo resolvido, deixa de ser um conceito e passa a ser uma experiência real. E essa experiência ensina ao seu sistema algo fundamental, que você pode confiar, que você pode soltar, que você não precisa se preparar o tempo todo. A manifestação verdadeira começa quando você não a pressiona. Ela se aproxima quando encontra espaço, quando percebe que não será cobrada, quando sente que pode se integrar sem conflito. Permaneça nesse estado. Ele não exige manutenção. Ele se sustenta sozinho. Cada respiração aprofunda. Cada minuto consolida. Você não está esperando algo acontecer. Você está permitindo que tudo encontre o próprio ritmo. E isso muda completamente a forma como a vida responde a você. Agora, tudo o que foi suavemente reorganizado começa a se acomodar de forma ainda mais estável. Não há pressa nesse processo. Existe apenas um movimento constante, quase imperceptível, que segue acontecendo porque você não está mais tentando direcioná-lo. Quando a mente abandona a necessidade de conduzir, a vida encontra espaço para se expressar com mais inteligência. Você pode perceber que já não existe uma separação clara entre estar acordado e estar dormindo. Há apenas um estado de presença tranquila, onde o corpo descansa profundamente e a consciência observa sem interferir. Esse estado é um campo fértil, onde decisões futuras começam a se formar sem esforço, sem ansiedade, sem ruído emocional. Neste momento, tudo aquilo que parecia fragmentado se integra em um ritmo único. Pensamentos, emoções, intenções e sensações deixam de competir entre si. Eles coexistem em harmonia, cada um ocupando o lugar certo. Essa integração cria uma sensação de solidez interna, como se algo tivesse finalmente se assentado. A energia da manifestação responde diretamente a esse tipo de coerência. Quando não há conflito interno, o campo externo se organiza com mais fluidez. Caminhos se alinham, ideias amadurecem, oportunidades surgem de formas mais naturais, não como algo forçado, mas como consequência direta do estado que você sustenta agora. Talvez você perceba que já não há necessidade de reafirmar intenções. Elas já foram lançadas.
e agora encontra um ambiente interno estável o suficiente para se desenvolver. A lei da atração opera melhor quando não é observada de perto, quando você confia que o movimento acontece mesmo fora do seu campo de atenção. Enquanto você permanece nesse estado, seu inconsciente continua trabalhando em silêncio. Ele revisa padrões antigos, dissolve associações ligadas à urgência e recalibra a forma como você percebe valor, segurança e tempo. Muitas dessas mudanças não serão percebidas de imediato. Elas se revelarão em decisões mais tranquilas, reações mais conscientes, escolhas mais alinhadas. A prosperidade começa a se expressar primeiro como clareza. Clareza sobre o que não precisa mais ser carregado. Clareza sobre o que merece atenção. Clareza sobre quando agir e quando esperar. Essa clareza nasce do descanso, não da exaustão. Seu corpo responde com uma sensação de estabilidade profunda. Não é um relaxamento passageiro, é um estado. A respiração flui sozinha. Os músculos permanecem soltos. A mente não busca, apenas acompanha. Nesse ponto, a ideia de controle se torna irrelevante. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você entende que resolver tudo não é necessário para seguir em paz. Esse entendimento muda completamente a forma como você se relaciona com o futuro. O amanhã não precisa ser antecipado agora. Ele já está sendo preparado neste exato momento, enquanto você descansa. Cada minuto nesse estado fortalece o alinhamento que permitirá que o próximo passo surja com mais clareza quando for necessário. A noite continua cumprindo seu papel silencioso. Ela sustenta, reorganiza e protege. Nada é exigido de você. Nenhuma resposta precisa ser encontrada agora. Tudo pode esperar. Se o sono se aprofundar, permita. Se ainda houver alguma consciência das palavras, elas já não precisam ser compreendidas, apenas sentidas. O efeito acontece independentemente da atenção consciente. A confiança que se estabelece agora não é uma decisão racional, é um estado interno. E estados internos sustentados com suavidade têm um impacto profundo na forma como a vida se manifesta. Permaneça nesse campo. Ele não pede esforço, ele não pede intenção. Ele apenas se mantém, porque você permitiu. Tudo o que precisa continuar, continuará. Tudo o que precisa se ajustar, encontrará o tempo certo. E você não precisa estar acordado para que isso aconteça. Neste estágio do processo, tudo o que precisava ser aquietado já encontrou repouso. Não há mais necessidade de aprofundar, corrigir ou ajustar. O que existe agora é um estado de estabilidade silenciosa, onde a consciência se mantém presente sem esforço e o corpo descansa sem resistência. Esse estado não é passageiro. Ele deixa marcas sutis que permanecem mesmo depois que o sono se completa. Você pode perceber que a ideia de continuidade se torna mais clara. A vida não acontece em saltos bruscos, mas em movimentos suaves que se encadeiam naturalmente quando não são interrompidos pela ansiedade. Agora, você sente que pode confiar nesse encadeamento, que não precisa antecipar nem se proteger o tempo todo. A energia que se reorganizou ao longo desse percurso começa a se integrar de forma definitiva. Aquilo que foi liberado não retorna com a mesma força. Aquilo que foi suavizado encontra um novo lugar. O sistema aprende, e quando aprende não precisa repetir antigos padrões. A relação com o futuro muda de forma profunda. Ele deixa de ser um espaço de cobrança
e passa a ser um território neutro, aberto, disponível. Isso não significa ausência de desafios, mas presença de recursos internos suficientes para lidar com eles quando surgirem. Essa diferença muda tudo. A prosperidade nesse contexto deixa de ser algo distante ou condicionado a circunstâncias externas. Ela começa a se expressar como uma sensação interna de capacidade de escolher melhor, de reagir com menos impulso, de perceber oportunidades com mais clareza. Esse tipo de prosperidade antecede qualquer manifestação material. Enquanto você permanece nesse estado, seu inconsciente consolida novos caminhos de resposta. Ele registra que descanso não é ameaça, que pausa não significa abandono, que confiar não é perder o controle. Essas novas associações se tornam a base de escolhas futuras mais equilibradas. Seu corpo responde com um silêncio profundo. Não há tensão a ser sustentada. Não há alerta a ser mantido. A noite envolve tudo com uma sensação de continuidade suave, como se dissesse, sem palavras, que você pode se entregar sem receio. A mente agora já não tenta acompanhar cada pensamento. Ela aceita o fluxo natural. Pensamentos surgem e se dissolvem sem criar histórias. Essa habilidade de não se fixar é um dos maiores sinais de amadurecimento interno. Neste ponto, qualquer tentativa de esforço seria desnecessária. Tudo o que precisava ser feito já foi feito pelo simples ato de permitir. A reorganização aconteceu porque encontrou espaço. A integração se completou porque encontrou estabilidade. A sensação de não ter tudo resolvido perde completamente o peso. Ela se transforma em algo neutro, quase irrelevante, porque você entende em um nível profundo que resolver tudo não é uma condição para estar em paz. A paz é o que permite que as resoluções aconteçam no tempo certo. A noite continua seguindo, silenciosa e segura, e você segue junto, sem precisar conduzir nada. Cada camada de descanso aprofunda essa confiança que agora já não depende de palavras ou explicações. Se o sono já é profundo, o processo segue ainda mais livremente. Se ainda há alguma consciência, ela permanece tranquila, sem expectativas. Em ambos os casos, a integração se mantém. Tudo o que foi reorganizado agora faz parte de você, não como um esforço consciente, mas como um novo padrão interno, um padrão mais calmo, mais confiante, mais alinhado com o fluxo natural da vida. Permaneça nesse estado. Ele não pede continuidade ativa, ele se sustenta sozinho. Tudo o que precisa seguir, seguirá. Agora, tudo o que precisava ser conduzido já encontrou repouso. Não há mais transição a ser feita, nem compreensão a ser alcançada. O que existe é um estado natural de calma que não exige manutenção. Ele simplesmente permanece. Assim como a noite permanece enquanto você dorme, assim como o silêncio permanece quando não é interrompido. Você chegou a um ponto onde o descanso deixa de ser uma ação e se torna um lugar interno. Um lugar onde não há cobranças, não há prazos, não há exigências. Apenas a sensação de estar amparado pelo próprio ritmo da vida. Esse lugar não depende de circunstâncias externas. Ele nasce da permissão que você se deu ao longo deste processo. Enquanto você permanece aqui, tudo aquilo que foi reorganizado continua encontrando seu lugar de forma silenciosa. Nada precisa ser acompanhado,
Nada precisa ser revisado. A energia segue ajustando o que ainda estava em movimento, sem esforço, sem pressão, sem ruído. É assim que os processos mais profundos se completam. A sensação de não ter tudo resolvido já não ocupa espaço. Ela existe apenas como uma informação neutra, sem carga emocional. E essa neutralidade é poderosa. Ela libera a energia que antes estava presa à preocupação e devolve essa energia para o campo da criação consciente. O corpo responde com um relaxamento pleno. Não há tensão residual, não há alerta, apenas uma presença suave que acompanha o fluxo natural do descanso. A respiração acontece sozinha. O coração encontra um ritmo tranquilo. A mente não busca mais. Neste estado, a confiança não é algo que você precisa afirmar. Ela simplesmente está presente. Uma confiança silenciosa, estável, que não depende de garantias visíveis. É a confiança de quem entende que a vida continua se organizando, mesmo quando você não observa. Tudo o que foi plantado neste espaço encontra agora o ambiente ideal para amadurecer. Ideias, decisões, caminhos e soluções seguem se formando fora do campo da atenção consciente. Muitas delas só se revelarão depois, em momentos inesperados, com uma sensação de clareza que parecerá natural. A prosperidade, nesse ponto, deixa de ser um objetivo distante e se transforma em um reflexo do estado interno que você sustenta. Um estado onde não há luta, apenas alinhamento, onde não há cobrança, apenas continuidade, onde não há medo, apenas presença. A noite cumpre seu papel de envolver, sustentar e proteger. Você não precisa fazer nada além de permanecer entregue a esse movimento. Tudo o que precisa ser cuidado está sendo cuidado. Tudo o que precisa se ajustar encontra o tempo certo. Se o sono já é profundo, ele segue levando você ainda mais para dentro desse campo de segurança. Se ainda houver alguma consciência, ela já não interfere. Apenas acompanha o ritmo natural do descanso. Nada está parado, nada foi esquecido. Tudo continua em movimento, de forma ordenada e gentil. A vida responde melhor quando encontra esse tipo de abertura. Agora, não há mais necessidade de palavras, apenas a continuidade desse estado que se sustenta por si só. Um estado onde o descanso não é fuga, mas integração, onde a paz não é ausência de problemas, mas presença de confiança. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.